opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de outubro, ano 2018. A partir de agora está no ar o nosso Debates Betel em 3 edições. Ao vivo até às 14 horas, reprise às 17 horas e reprise à meia-noite. Para você que está ao vivo, você pode participar da nossa pesquisa do dia e concorrer a 3 pares de ingressos para assistir ao filme Sansão. É um filme que está em cartaz em várias salas de cinemas. Então você vai ligando para cá, vai dando a sua opinião. Serão sorteados 3 ouvintes que receberão um par de ingressos cada. E a nossa pergunta do dia é a matéria da revista Isto É, que falou a respeito da profecia, né? Que o Daciolo falou que o Eunício Oliveira iria cair, e ele caiu mesmo, né? Não conseguiu se reeleger. E a gente está perguntando se você leva a sério as previsões do Daciolo. Sim ou não? Comigo à mesa para mais um debate a cantora Jossana Glessa, o pastor Anderson Bravo, o pastor Fábio de Oliveira e a nossa querida bispa, a doutora Judite Fazolin. Vou começar ouvindo boa tarde aqui da cantora Jossana Glessa. Tudo bem, Jossana? Boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Betel. Muito bom estar aqui, juntamente com todos os debatedores. E é um prazer estar aqui de volta. Meu amigo, o pastor Anderson Bravo. Tudo bem, Anderson? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei domingo, eu falei numa igreja que existe algumas coisas que a gente tomar cuidado, vai perdendo a essência, né? Hoje em dia ninguém mais pode chegar na igreja e cantar nos galhos secos de uma ave qualquer que você começa a rir. Né? É verdade. Aí agora, na glória a Deus. Fala glória a Deus, lembra da senhora. Exatamente. Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão as coisas que você fazia naturalmente no culto, você não pode mais fazer por causa de alguém que transformou aquilo de uma forma equivocada. Mas é uma alegria estar aqui nessa mesa legal pra caramba. Liga aí pra umas 800 pessoas, né? Que o tema é bacana demais da conta. Parece não, mas o tema é muito importante nesse tempo de previsão, profecia, profetada, visão, visagem, né? Eu fiz até uma música vindo de lá pra cá. Eu bem que eu ia falar. Fiz uma música que eu tô pensando em lançar aqui na Rádio Betel. Primeira mão. Pastor Fábio, tudo bem, pastor? Tudo Seja ótimo, bem-vindo, que graças alegria a tê-lo Deus. aqui mais uma vez. Sumidinho hoje, vindo quarta-feira, né? Geralmente não é o meu dia habitual. Essa semana é uma semana curta, né? É, uma semana curta, mas hoje a gente está aí, graças a Deus, e vai ser muito bom. Maravilha. Bispa, tudo bem, Bispa Judite? Seja bem-vinda, que alegria tê-lo aqui. Glória a Deus. Pegou, né, doutora Judite? É bom estar aqui, sempre é bom estar aqui, pastor. E eu sei que o debate hoje é delicado também, né? É verdade. Ele não é só bom, mas ele é delicado, porque vai mexer com muita coisa, né? É verdade. Se vamos aprofundar um pouco mais. Vamos sim. Bom, o Rodrigo tem o áudio do vídeo, né, do Daciolo, falando com Eunício Oliveira. Eunício ficava rindo da cara dele, rapaz. Ele falando e Eunício rindo da cara dele. Solta aí, Azeitona. Prazer hoje de presenciar em vários momentos aqui dentro do Congresso Nacional o senhor debochando do Congresso Nacional, em vários momentos. Quando o senhor debocha do Congresso Nacional, o senhor está debochando do povo brasileiro. E eu quero aqui decretar a queda do governo dos ímpios. E quando eu falo a queda do governo do ímpio, presidente Eunício, eu estou falando a queda de Vossa Excelência, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ri bastante, presidente. Faça bastante deboche no Congresso Nacional. A mão de Deus é verdadeira e poderosa. O senhor está fazendo aí toda essa debocha na autoridade de homem. Eu estou falando aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. A queda do governo do ímpio. O senhor simboliza esse governo do ímpio. Hoje o senhor foi um exemplo claro disso aqui. Tá certo? Ri bastante. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Glória a Deus. O Eunício Rio agora está chorando, né? Porque ele não conseguiu se reeleger. Jossana, como é que você avalia a figura do Cabo Daciolo?
Olha, realmente ele é aquele cara que Deus colocou ele ali dentro para fazer uma diferença, porque assim, se você reparar, existem pastores, existem pessoas que foram criadas na igreja, que estão ali, que até não são pastores, tá, ok? Mas assim, que professam a fé em Jesus Cristo, mas que não dão testemunho nenhum. Então, ou seja, pelo menos ele está fazendo, né, colocando assim o que ele aprendeu e o que ele realmente é, porque se você olhar ele, a figura dele diariamente, os vídeos que ele posta na internet, a gente sempre tem acompanhado, ele é aquilo ali mesmo, é a figura dele, ele não é um caricato. Não. Eu pensava, eu achava que o Daciolo era um personagem. No início mas eu também achava. Não é. Depois eu reparei isso. Inclusive, eu conheci, né, no Som da Vida, ele, a esposa dele. É um camarada. É um camarada, assim. A gente ri, a gente brinca. Primeiro que a gente é carioca, velho. Quem nunca esteve num culto e não riu de alguma coisa aconteceu no culto, pô, velho, que atira a primeira pedra. Então, culto é um ambiente onde a gente ri de muita coisa que acontece. Até as espirituais. Certo? Então, assim, eu ia dizer o seguinte: o Daciolo, ele é um cara que, se você observar, ele está em uma mutação. Aquele Daciolo ligado ao PSOL mudou. Isso é fato. E isso parte, você ouvindo ele, o que é característico nele? Ele entrou pra política e quando chegou lá, a maior decepção dele, palavras do Daciolo, foi com a bancada evangélica. Então, exageros à partes, equívocos à partes, a fala da Jossana aqui eu entendo, ele tá dentro de uma coerência seguinte: eu sou isso aqui na igreja, na rua e no Congresso. Se isso tá fora do quórum, se isso não precede a dinâmica de um contexto do Congresso Nacional ou da Câmara Federal, ok, mas isso aqui sou eu. Porque dar glória a Deus na igreja, eu dou, todo mundo dá. Na história, foi provado que nunca houve na história de um debate um candidato que abrisse a Bíblia para ler um texto. O que é fato? Ele confrontou o Eunício olhando na cara do Eunício. Ele não falou pelas costas, ele não fez comunicado pela internet, ele mandou na lata. Ele fala, inclusive, ele andou dando umas alfinetadas no Bolsonaro, no Twitter. Ele não corre, não. Não corre. E o que é fato? Pelo menos ele honra. Eu penso assim, o debate de hoje a gente tem que dividir em 3 partes, se eu posso falar isso aqui. A gente tem que olhar pelo aspecto espiritual, que é o aspecto profético, o profeta, né? A gente tem que olhar pelo aspecto, sim, dos equívocos, de muita coisa equivocada que pode acontecer, e do aspecto político, que a gente não pode fugir desse assunto. No aspecto espiritual, eu acho que é distinto a questão dele, ele profetizou, ele não previu. Ele não disse você vai cair, ele liberou uma palavra. Ele decretou. Exatamente. E aí as pessoas estão fazendo um comparativo dele ter falado aquilo e ter dito também ganhar no primeiro turno. São coisas distintas. São 2 coisas distintas. A Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio 18 que quando um profeta falar alguma coisa, você tem que esperar para ver se cumpre. E aí eu vi um vídeo dele muito engraçado, que ele vai dizer o seguinte: as eleições não acabaram. Tem um vídeo dele na internet que ele fala: as eleições não acabaram, e ele tá entrando hoje, quarta-feira, às 2 horas da tarde, hoje, quarta-feira, com um pedido de anulação dessa eleição. Ele, o Daciolo, por causa das fraudes das urnas. Então, tipo assim, muita coisa pode acontecer. No aspecto espiritual, eu tava conversando com um grupo de amigos, eu sei que a maioria aqui dessa mesa já frequenta e já foi em consagrações. De repente o ouvinte que está nos ouvindo, de repente não conhece esse mundo. O que é consagração? É aquele ambiente onde você vai e uma pessoa levanta, roda, sapateia, entrega uma profecia. Quantas vezes eu e você estivemos numa consagração dessa? Num ambiente ali de 20, 30, 40, 50 pessoas. E que Deus levantou uma mulher, um homem, e disse: vou eu fazer isso na nação, e vou tal. E aquilo foi forte, mas ficou dentro de um reduto pequeno. Restrito. Exatamente. Então, quando aquilo vai acontecer, você fala: caramba, foi aquela profecia que aquela irmã entregou lá naquela consagração de terremoto, de maremoto, de morte de alguém. Vou eu recolher, vou eu matar. E você, naquele momento, aquilo fica naquele mundo. Hoje o Daciolo é um cara que faz isso a nível nacional. Exatamente. Porque quem acompanha o Daciolo, Orcindo, quem acompanha o Daciolo
não necessariamente acompanha o Daciolo. Quem acompanha uma sessão da Câmara, eu já vi ele inúmeras vezes subir no palanque e ele não foi lá pra falar, ele foi lá pra pregar. Ou seja, ele tá ali pregando. E todo mundo sabe que o Daciolo durante muito tempo ficou sem partido. Ele só se associou a um partido para vir candidato. Ele ficou durante um tempo sem partido, porque ele teve esse problema com o pessoal. Então, assim, ele é um cara em mutação. Então, os erros e os equívocos, eu e você já presenciamos de muitos. Tem muito pregador, pastor, profeta no Brasil famoso, que já deu um monte de cacetada aí. E tá aí, com a agenda lotada, pregando. Então, o Daciolo não é nem mais nem menos do que de repente, eu. Ok? Então, assim, a gente tem que dividir esse aspecto espiritual, esse aspecto que ele é um camarada engraçado, mas quem não é, né, velho? Mas quem não é? Quem não é no seu jeito de falar, na sua forma de se expressar, não é engraçado. Mais engraçado do que o Meirelles nessa campanha não tinha. A minha vontade era de amarrar as mãos do Meirelles para ver se ele conseguia falar sem as mãos, né? Era cômico ver o Meirelles. Mais engraçada, com muito respeito, a figura da Marina, eu sempre dizia, eu olhava pra Marina, lembra do Munhá? Aquela coisa frágil, né? Pra mim é um Munhá, velho, do Thundercat. Pra mim, quando ela chega em casa, ela começa, ela se transforma, porque ela é muito assim, ela dá uma piscada de 1 minuto e meio. Pá, né? Ela fala e pá, e vai lá e tal. Então, assim, o Daciolo é um cara cômico. Você acaba, pelo jeitão dele, criado. Meu irmão, quem não frequenta Monte, eu não sei se o Azeitona tem aí, um famoso cantor pentecostal da minha cidade de São Gonçalo, chamado Vino Santos. O autor da famosa música Me Dá Minha Bênção pra depois subir, Me Dá Minha Bênção pra depois... Cara, você ouvia o Vino, ele ficava me dá, 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 me dá. É 22, hein? Mas o Daciolo é um Vino, Daciolo. Entendeu? Você tá entendendo? Por isso que eu disse, quem convive nesse ambiente pentecostal... Entendeu, doutora? Quem convive nesse ambiente pentecostal sabe que tem esse tipo de gente. O Daciolo é um representante... Diferente, Orsino, posso falar aqui? E são pessoas públicas, então eu posso falar. Diferente do Marco Feliciano da vida, de um Abílio Santana que ganhou, que vai chegar lá pra fazer média, pra tentar falar difícil, pra tentar falar bonito. Presidente. Não, o Daciolo é aquele cara que é pentecostal. Glória ele em qualquer lugar, exatamente. E uma outra coisa, e aqui eu fecho minha participação, desculpa por tomar muito tempo, é a questão política. Velho, ele falou muita pataquada. Mas nas loucuras dele, ele falou cada verdade. Isso aí. Ele disse cada verdade sobre esses recursos que é enviado para partidária. Ele falou cada questões, ele colocou o Ciro, ele fez o Ciro engasgar. Então a gente não pode olhar também só o cara engraçado que pacta. Não, ele também soube entrar em questões que a gente acabou deixando desapercebido. Então eu não posso olhar pro Daciolo e simplesmente rir e achar graça. Eu tenho que poder, a Bíblia diz, examinar de tudo e reter o que é bom. Pastor Fábio, o Daciolo, dentro desse novo contexto da política nacional, porque os políticos, eles precisam se reinventar. Verdade. Nesse novo cenário, nessa nova comunicação, ficou claro com o resultado das eleições que quem insiste em fazer política como no passado está fora do jogo. E o Daciolo, nessa nova geração, ele sai na frente, né? Porque ele conseguiu, dos candidatos chamados nanicos, né? Sim. Não tem uma pessoa que você ouça dizer que não gosta do Daciolo. Verdade. Né? E aí, a gente que lida com comunicação e mídia, a gente sabe que toda exposição midiática, ela sempre traz resultado. Sim. Né? E no caso dele, se ele souber administrar esse momento que ele está vivendo, ele pode colher bons frutos desse momento, né, pastor Fábio? Com certeza, porque a gente sabe que a candidatura dele à presidência da República foi justamente o quê? Uma grande vitrine. Muitas pessoas não conheciam o Cabo Daciolo e passaram a conhecê-lo, passaram a vê-lo. E nesse ponto que o Anderson colocou muito bem, que ele, na sua simplicidade e com a sua linguagem totalmente do evangeliquez, mas mesmo assim ele falou muita verdade, falou muitas coisas que estavam engasgado na garganta do povo. Muitas pessoas queriam. Não, e sem falar no seguinte, né? Eu acho que nunca na história desse país alguém
conseguiu a votação que o Daciolo conseguiu O cara teve mais voto que Marina, com velho. 7 mil reais. É, A verba de campanha dele foi 7 mil, exatamente. né? Até E porque ele gastou só 700. Porque ele estava no monte. Porque ele vivia no monte e não tinha tempo para fazer campanha. Até porque a Marina Silva, ela perdeu muita credibilidade justamente pelo discurso, a dicotomia dela, né? Um discurso em cima do muro o tempo todo. Isso daí fez ela perder muita credibilidade. Nós vivemos e estamos numa eleição polarizada. Uma eleição totalmente. Ou você é ou você não é. E o povo estava justamente está atrás justamente de candidatos assim. Candidatos que tenham opinião e não venham se deixar levar pela opinião de outros. Por aí. Porque a Marina Silva, quando ela é pressionada justamente nessa questão do aborto e na questão do casamento homoafetivo, ela acaba vacilando um pouco. Vaselina, na verdade, né? Doutor, gente, parece que o perfil do eleitor brasileiro, ele está mais em busca de pessoas de verdade, né? Eu acho que o fenômeno Daciolo, o fenômeno Bolsonaro também explica isso, né? Porque o Bolsonaro só está conseguindo esse espaço e essa votação exatamente porque as pessoas veem nele a verdade. Ele é um cara que é aquilo ali mesmo, e todas as pessoas que falam do Bolsonaro, que convivem com o Bolsonaro, dizem que ele é aquilo ali mesmo, ele não é personagem, ele não veste um personagem, ele é aquilo ali. Parece que o eleitor está em busca desse perfil de político, né, doutora Gite? Sem dúvida. Então, por exemplo, tanto o Daciolo como o Bolsonaro, né, eles são pessoas verdadeiras. Eles vivem aquilo que eles pensam, em primeiro lugar, aquilo que eles creem, que eles acreditam no sonho deles, e eles também aquilo que eles sonham, que eles creem e que eles desejam, na verdade, tanto um quanto o outro, o que eles desejam para eles, não, eles desejam para a nação. E nessa fala, nessa verbalização dessa verdade, daquilo que eu penso, daquilo que eu creio e daquilo que eu desejo realizar, na verdade, nesse âmbito todo nacional, porque nenhum deles demonstrou que algo que não fosse para o bem da nação. E o senhor vê que quando os outros falam em Brasil, eles têm uma fala diferente. Sim. Agora, o Daciolo, ele confronta, se for preciso, ele tem ousadia, mantém a palavra que ele diz, que é uma coisa que eu gosto muito de ver isso, e o Bolsonaro tem o mesmo perfil, né? Se nós vamos ver... porque, na verdade, o Bolsonaro, ele é mais político. Sim, o Bolsonaro, porque ele tem mais tempo. 7 mandatos, né? Isso. Deputados federais, então ele tem mais... é o primeiro mandato do Daciolo. Exatamente. Então, assim, eu acredito que essa postura mais radical, podemos dizer assim, do Daciolo, até mesmo pela inexperiência dele no dia. Sim, mas claro. Ele não perde a essência, o que a senhora está falando é muito importante. Não, ele não perde a essência. E outra coisa, por falta da experiência dele, da vivência na política, ele não tem muito tato. Então, talvez ele peque ali, mas não por dolo, não por malícia, não por maldade. A gente porque não vê malícia nele. Ele né? é ele não verdadeiro, é malicioso, né? não é malicioso. Ele é verdadeiro. E ele realmente, olha só, e ele se expõe na fé. Ele se expõe. Ele não tem... eu ouvi, eu não sei. Tem medo eu não sei, de pastor dizer Fábio, que é crente. Parece que eu ouvi um testemunho dele falando a respeito disso. Que ele chegou no Congresso com um propósito, mas que Deus usou alguém para falar, acho que Deus usou alguém para falar com ele, que era para ele abrir a boca e falar de Deus naquele lugar. Sim. Aí, ó. E a partir desse momento ele está obedecendo postura, isso. Né? Ele está obedecendo isso. Então, com o tempo, ele vai amaciando politicamente, não é verdade? Mas as verdades essenciais, ele não vai se distanciar. O sonho dele, ele vai cultivar, com certeza. E a crença de que ele, em Deus, com Deus, por Deus e para Deus, ele pode realizar, também ele vai fazer as conquistas dele. É verdade. Porque nós precisamos de homens assim. É verdade. De homens que tenham ousadia,
que vivam aquilo que eles querem e acreditam, né? E que seja por uma causa, poxa, nobre, mas que sejam também instrumentos de Deus nessa terra. Amém. Porque senão não vale a pena viver, gente. É verdade, é verdade. Jossana, tomara que esse movimento que está acontecendo com a nação brasileira, com a política brasileira, venha para dentro da igreja evangélica, né? Porque Será? na igreja evangélica parece que prevalece a mentira, né? Parece que prevalece os fakes, né? Exatamente. Porque quem bota a cara no meio fica pelos cantos. Quem fala a verdade ou quem se expõe realmente fica pelos cantos. Não, eu acho que dentro das igrejas, desculpe interromper. Pode interromper. Não há possibilidade da pessoa, não tem liberdade de expressão. Bom, e assim, a verdade... Só a liderança que tem. A verdade, doutora Gite, por exemplo, quando a gente fala, a gente tem certos assuntos assim, tem certos temas. Eu não tenho medo, eu me exponho, eu falo o que eu penso e pronto, porque eu não devo nada pra ninguém. O senhor é líder. Mas quem tem... não é... Quem é de banco não tem uma oportunidade. Mas assim, a gente vive um tempo, eu acredito muito nisso, que a gente precisa... É uma coisa que eu sempre preguei ao longo da minha vida, e hoje, cada vez mais, eu reafirmo isso. A gente tem que descobrir o que nós representamos. Porque, de repente, você pode não ser uma liderança nacional, internacional, mas você corresponde a alguém. Você influencia alguém. Eu sempre conto essa história. Eu cheguei na minha casa, na época que eu estudava, tinha aquelas borrachas cheirosas, né? A borracha tinha um cheiro. Um amigo me deu uma borracha. Porque eu apagava o meu dever com um miolo de pão. Então o meu amigo me deu uma borracha, pegou uma borracha e me deu. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe abriu a minha mochila e falou assim: que borracha é essa? Eu falei assim: um amigo me deu. Ela: que amigo? Eu falei: um amigo me deu. E ela disse: você roubou essa borracha? Eu disse: não, meu amigo me deu. Ela disse: volta lá e devolve a borracha. Aí eu fiquei meio choroso e falei assim: tá bom, amanhã eu devolvo. Assim, amanhã não, vai agora lá e devolve. Eu disse: mas o colégio está fechado. Ela disse: vai lá, bate na porta do colégio, deixa na administração ou na diretoria e volta para casa. Eu fiz exatamente isso. Voltei a pé pro colégio, bati, falei com a diretora, ela deixou. E automaticamente, quando eu cheguei em casa, tomei uma surra. E minha mãe falando assim: o que é seu, o que não é seu, não é seu. Se você não pode trabalhar, comprar, nunca tem o que não é seu. Eu aprendi. Então a minha mãe nunca foi pro palanque, nunca pegou o microfone, nunca falou em rede nacional, mas me influenciou. Então eu posso passar a dor que for, a luta que for, que roubar é uma coisa que eu nunca vou conseguir roubar, porque a surra da dona Sueli tá até hoje na memória. Então essa questão de você entender quem você é, Orsino, a gente fala muito aqui na rádio e sobre essa questão de você, ouvinte, tenha assim a sua igreja, congregue, mas não seja massa de manobra. Não se permita, nós falamos aqui várias vezes, você vai lá no culto, tá lá o cantor que você gosta cantando, aí foi outro cantor, daqui a pouco tem 5 cantores no mesmo evento, pouco legal, hoje tem um monte de cantor, aí daqui a pouco aparece: mas vamos aqui orar pelo fulano, de tal, né, porque Deus mandou e tal, e não. Aí você canta com o cantor que você gosta, ouve a pregação, mas na hora de você orar, tu fica na tua. Ou então faz a oração que eu fiz por um candidato lá que foi lá pedir oração. Oração é bacana. O cara foi lá, ele nem ganhou por sinal. Eu tava no culto e ele foi lá pedir pra orar por ele. Eu disse: Senhor, tá aqui o teu filho, né, que tá pretendendo ser candidato, mas se ele tá com intenção de roubar, mata ele antes, pai. Não deixa ele entrar. Ou se ele conseguir, depois que estiver lá dentro, leva ele. A mulher do cara regalou 2 olhão, ele ficou desesperado. Eu acho que ele se arrependeu de ter me pedido oração. Então, assim, porque eu não sei. Você sabe a intenção do cara que te pede oração? Não. Então, assim, a postura do Daciolo, voltando ao tema aqui, é uma postura de identidade. Isso. É lamentável, Orsino, você ver uma bancada evangélica que às quartas-feiras, pastor Fábio, se reúne para fazer culto no Congresso. Aí filma. Nós hoje tivemos um culto com a presença, com Sorgen Cavalcante, Benedito da Silva, Marco Feliciano, não sei quem, não sei que lá, pastor não sei quem, o pastor lá da CPAD, todo mundo é amigo ali. A mulher do derramamento, né, de sangue. Glória a Deus, todo mundo lá, fazendo aí o bonito lá, culto na Alerj, culto na Câmara. Aí quando chega na hora de votar pelos trabalhadores, vamos ferrar os trabalhadores. Na hora de tirar o Temer, não, vamos manter o Temer lá. Então, assim, essa percepção de incoerência tem que chegar na igreja, como você falou. Aonde eu, tipo assim, cara, meu pastor,
é um homem de Deus, mas aqui, velho, vacilou e eu não vou dar mole, não. Pastor Fábio, eu fico pensando, eu tenho, não sei, eu posso estar equivocado, mas eu tenho essa sensação de que as pessoas do meio que assumem determinadas posturas, elas acabam sendo tratadas como pessoas de segunda classe. Com certeza. Né? E isso acabou promovendo no nosso meio algumas mentiras. Algumas pessoas que parecem ter uma vida, né? Mas que quando você chega perto, não é nada daquilo. Então, falamos junto. Você acha que isso tem uma tendência de o público evangélico tende a ficar mais seletivo nesse sentido, como está acontecendo com a população brasileira? Ou você acha que a gente está distante disso? Muito distante. É. Nosso público evangélico é um público que compra ideias fakes. Mentiras sinceras me interessam. E me interessam muito. A gente sabe muito bem, vou falar coisas aqui polêmicas, contundentes, mas é necessário falar. O público evangélico compra família perfeita. O público evangélico compra igreja perfeita. O público evangélico procura jovens perfeitos. Só santos. Parece que a gente vive só no meio de anjos, só no meio de pessoas muito iluminadas, no meio de pessoas muito, que estão num grau, já estão em alfa. E a gente precisa, de alguma forma, nós precisamos hoje quebrar esses paradigmas e precisamos quebrar essa religiosidade. Eu vejo no nosso meio muita religiosidade. Como líder, digo, se eu prego alguma coisa muito contundente no altar, eu preciso explicar muito bem o que eu estou falando. Porque senão há debandada, senão existem pessoas que não vão interpretar bem, vão interpretar mal e vão distorcer o que eu estou falando. Nós que somos pastores, nós sabemos, porque o líder, quando ele tem uma posição e ele tem uma fala, ele é uma pessoa que ele é exclusivamente pertencente a Deus e, segundo, a igreja muitas vezes não vai entender. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito entendido pela igreja. Não sou muito entendido pelas pessoas. Sou visto até como polêmico. Mas por quê? Porque eu tenho opinião. Quando você tem opinião, você é polêmico. Quando você tem opinião, você não é chamado para muitos lugares. Quando você tem opinião, você não senta em algumas mesas. Até porque a definição de polêmica, ela parte do outro, né? Ela não parte de você. É o outro que te interpreta assim a partir daquilo que ele entende que o que você falou, o que você disse, o que você se posicionou, vai contra ele. E eu tive uma vez uma experiência de eu ter falado uma frase numa rede social, eu falei a frase e joguei. Aí não teve nenhum efeito. Aí uma pessoa famosa, conhecida, pegou a minha frase, e jogou. Bombou. Triplicou. Aí eu, ironicamente, escrevi, pô, legal, eu escrevi uma coisa, não aconteceu. Pegaram a minha frase. Aí um outro cara teve a cara de pau de escrever assim, mas na vida a gente tem que entender quem é que escreve, quem é que fala. Porque se um homem que tem mais de 30 anos de ministério, uma associação, esse sim tem que ser respeitado. Ou seja, aí foi quando eu escrevi, tá vendo? A gente paga 20 mil por mês, tem que babar o ovo dele mesmo, né, papai? Então, assim, é nesse nível. Então não é que a gente seja polêmico, quer aparecer, é porque a gente não tá na posição que o outro está. Porque quando não tem a mesma visibilidade, exatamente, né? É exatamente isso. Vai, pastor Mas Flávio. é aquele caso, Flávio, doutora. olha só, professor Flávio, tudo bem. Se o senhor detecta, agora entra a psicanalista, tá? Falo como psicanalista, não como bispa, nem como ovelha. Se o senhor detecta que o senhor não é bem entendido para a sua comunidade... Não, a minha comunidade me entende muito bem, graças a Deus. Eu digo igreja num todo. A igreja num todo. E se o senhor quando mudasse ele fala no sentido não da comunidade de fé dele, mas os olhares externos, né, pastor Fábio? Exatamente. Os olhares externos. Tá. E se o senhor mudasse o seu discurso, não a essência, evidentemente, mas a forma para aqueles, porque a sua comunidade, o senhor conhece. O senhor sabe o alcance que ela tem, o entendimento que ela tem, o senhor tem uma certa intimidade com ela, aquela coisa toda, é que nem o pai e o filho, a família, etc e tal. Agora, o estranho, né, ele vai entender de acordo com a capacidade intelectual que ele tem, a abertura que ele tem também da própria fé, da própria crença, o desenvolvimento.
E se o senhor passasse a explicar melhor, a esmiuçar um pouco mais isto. Mas é isso que eu tenho feito. Porque isso o senhor evolui inclusive como comunicador, porque o senhor é um grande comunicador. Isso é Sim. verdade. Né? E também é um excelente pregador. O senhor tem valores assim, por causa da sua voz, e claro, pelo dom que Deus lhe deu. Sejamos honestos, porque ninguém tem nada se de Deus não lhe é dado, não é verdade? E aí o homem, quando detecta que ele tem um dom, o que ele vai fazer? Ele vai cultivar, ele vai fazer crescer isso, ele vai aplicar. O homem sábio, né? O homem inteligente. Então, eu acho que o senhor teria muito a ganhar com isso. E a experiência, sem Sim. falar da experiência que o senhor tem. Com certeza. Agora, bispa, tem uma questão no meio que me incomoda muito. As pessoas são assim, se você é gordo, elas acham que você é magro. Se você é magro, elas acham que você tem que engordar. Sim. Se você é solteiro, elas acham que você tem que ser casado. Se você é Isso. casado, elas acham que você tem que ter filho. Se você tem um filho, elas acham que você tem que ter dois. Se você tem dois, elas acham que você tem que ter três. Não, porque só tem duas meninas, não tem uma menina. É, E por aí vai. cobrança. Cobranças e mais cobranças, né, pastor Fábio? Ô, E aí, se a gente também não se posiciona no sentido de preservar a nossa essência, aquilo que nós somos, porque tem muita gente, doutor Judite, que eu tenho observado, tem muitos pastores hoje com problemas emocionais sérios, porque perderam suas identidades. Exatamente. O cara foi se perdendo, porque em função de uma igreja cheia, em função disso, daquilo, o cara foi abrindo mão de coisas simples. Tem pastor, por exemplo, que eu conheço, que tem vontade de fazer academia, mas não faz, porque sabe que rola um preconceito no meio. Que isso. Porque o cara faz academia, você entendeu? Eu conhecia um. Pastor, olha já só, passei por isso aí que não Negócio pode. louco, gente. Olha só, aí é que tá a falta de entendimento dos pastores, a falta de vivência da própria identidade. Mas dane-se o que o outro diz. Eu não posso me importar com aquilo que o outro diz, porque senão eu não vivo. Doutora, Agora, Mas não é veja- todos que têm coragem de fazer. Mas é- A fala da doutora, eu entendo, e aí, com muito respeito, eu sou de uma origem de formação eclesiástica da Assembleia de Deus. Sim, E na Assembleia de Deus, para quem não sabe disso, fique sabendo aqui agora. No dia da sua ordenação, sim. no dia que você é ordenado, né, além das coisas engraçadas que acontecem lá, porque tem muita coisa engraçada. Uma vez, vamos todos juntos. Uma vez Seader para sempre. Uma vez o quê? Seader, que é a convenção. Seader para sempre. Quando aí você tá... caiu aqui no chão. Peraí, deixa eu pegar aqui. Seada, eu não sabia o que era Olha só, isso. É, Uma vez Seada, Seada. ele Por isso que eu disse Ah. pra senhora com muito respeito, que de repente não é uma coisa que a senhora sabe. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quem tá sentado no banco ali, não sabe o que acontece num contexto geral, pra de repente aquele indivíduo que às vezes, Fábio, se torna um carrasco, um líderes, que é porque o sistema foi pervertendo ele. Que você, no dia da sua ordenação, assim, quando você é cumprimentado por cada pastor mais antigo, a frase que você mais ouve é: tu sabe que agora você perdeu os seus direitos. Olha aí. Mas Você que agora- negatividade é essa? Isso Tem- é Mas isso aí é o que mais se vê na Assembleia de Deus. Isso é cortar o sonho. Você é cortar é o saco isso. mesmo, né? Cortar o sonho, é cortar o Tudo, você saco. não tem vida, É amor. cortar o saco do cidadão, porque você perde tudo. Mas igreja Doutora, é pra cortar saco? doutora, ó, anota essa frase aí. Igreja é pra utilizar os Concordo dons, com a senhora, concordo com a senhora. florescer os Eu dons. queria ter ouvido a senhora lá em 2008, no dia da minha consagração. Agora já passaram de Se 10 eu anos. estivesse lá, Então, eu lhe diria: sai querido, fora disso. A partir de hoje, Vaza. Deus vai Então. lhe usar enormemente pelos a valores frase que o você senhor ouve tem. não é apenas uma frase, é um cotidiano, é uma vida. Misericórdia. Todo mundo sabe Fora que eu sou, dessa igreja. todo mundo sabe que eu sou praticante de artes marciais. Isso não é uma coisa nova.
E quando eu comecei a expor no sentido que eu decidi participar de campeonato, a coisa que eu mais ouvia, você não tem que parecer ser lutador, você tem que parecer ser pastor. Você não pode aparecer de kimono, você tem que aparecer orando. Então, isso é imposto. Então, me permita só aqui, Orsino, me permita pegar esse momento de debate aqui e voltar ao pensamento de olhar pro Daciolo e ver um cara com identidade. E isso nos empolga. Por isso me empolga. Eu posso dizer para a senhora, assim, não discordo do que a senhora falou pro pastor Fábio, mas eu entendo o que ele fala. E me lembro de uma história muito antiga, uma historinha muito antiga que se contava do vendedor que passava de trem e via um pregador solitário pregando numa praça e ninguém o ouvindo, e ele lá pregando, até que um dia aquele vendedor parou na estação e decidiu falar assim: rapaz, eu passo aqui há anos e vejo você pregando para ninguém, por que você não muda esse seu jeito, essa maneira, para que as pessoas, ele diz assim, se eu mudar, não fui eu que os convenci, foram eles que me convenceram. Exato. Foram eles que me mudaram. Então vai ter momentos na vida, porque é muito legal, eu sempre brinco isso com a Jossana, a gente lê um negócio na Bíblia, mas a gente lê e de fato a gente não acredita, na boa. Porque é legal a gente ver o profeta, raça de víbora, arrependei-vos. É ruim da gente fazer isso, a gente não tem peito pra fazer um negócio desse. Faz isso. Porque a gente vai... O Fábio é o exemplo de que ele se expôs, tem eu, tem Jossana, tem o Orsino, que se expõe. O Orsino falou aqui de academia. Eu conheci um que já até faleceu, que ele tinha um golzinho, aquele quadradinho, e a igreja tinha condições de botar ele no carrão e dizer, não vou trocar de carro. Por que vão dizer que eu tô roubando a igreja? Isso aí. E eu dizia assim, Marcelo, você tá passando na cidade, o carro dele enguiçava, a gente ia lá pra trocar não sei o que, radiador, não sei de onde. Então assim, infelizmente, essa falta de identidade é um sistema que não é de ontem. É um sistema que sufoca, é um sistema que coloca a pessoa dentro de uma masmorra, é um sistema que coloca a pessoa escravizada. A pessoa não consegue ter liberdade. É um julgo muito grande. Pastores que não têm liberdade de postar uma foto ou numa praia, ou se divertindo, ou com a sua esposa, ou com a sua família. Não tem direito, literalmente. Porque tem gente que entra no comentário, eu já vi. Pastor, e a visita tal? O senhor não fez, o senhor tá aí na praia. Mas aí, pastor, eu acho que... Ou seja, você não pode ter a sua vida, né? Não, você só tem que viver dentro da igreja. Você não tem família, aí, né? Doutora Judite, tem uma questão, tem que né, doutora Judite? Tem uma questão também... Vamos partir para uma igreja do século XXI sem essas amarras. E outra coisa, doutora Judite, por exemplo, o líder, ele tem que estabelecer os limites. As pessoas vão na minha vida até onde eu permitir que elas venham. Com certeza. Né? Mas na minha casa, por exemplo, entra quem eu permito. Tem líder que permite, sabe? Se permite esse tipo de coisa. Você falou antes pro Fábio, por que ele se permite? Porque ele tem um salário, porque ele não quer perder o status, ele não quer perder a congregação. Aí não se pode ter tudo na vida, né? Eu reencontrei um amigo. Eu reencontrei um amigo. Corta um pouquinho que eu quero, pra não perder essa coisa ali. Só um colchete, um colchetinho que é mais... Olha só, veja bem. Mas isso é importante para ele. Lógico. Ele ainda não vive a independência que ele já devia viver, sem o sufoco do sistema. Então, o que ele tem que fazer? Em busca de evoluir cada vez mais para tornar-se independente e nunca ser escravo daquele salário e muito menos daquele entourage, daquele entorno dele, tornar-se livre, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas o povo não sabe. Sejamos, o que é isso, pois, livres. O povo não sabe falta o que é de isso, instrução. Orsino, eu reencontrei assim, né? Um amigo que muito tempo que eu não via. Aí eu, sem querer, assim, no Twitter, eu falei, caramba, fulano, achei ele aqui, né? Aí eu, cliquei no Twitter do cara. Meu irmão, eu contei as últimas 50 postagens dele. Não tinha nada dele. Ele só repostava frases de efeito do líder dele. Então ele não escreve. Então ele tem uma rede social. Ele não tem voz, ele não tem pensamento. Cara, aí eu desanimei de mandar uma mensagem pra ele. Falei, tô querendo te ver e tal, porque eu percebi que ele morreu. Aquele meu amigo não existe mais. E a gente encontra isso em vários lugares.
A gente encontra isso em várias situações. Eu entendo perfeitamente o que a doutora fala e concordo. A gente bate de frente com isso aqui várias vezes. Mas a gente sabe que esse sistema ele consegue ter esse poder. Ontem eu e a Jossana, a gente comentava sobre uma pessoa que a gente conhece, que ganhou as eleições, mas que é fato que essa pessoa está sendo massa de manobra na mão de uma rede, de uma estrutura. E eu disse, essa pessoa é gente muito boa, a gente gosta muito dela, mas vai chegar uma hora que esse presente, essa vitória, vai ser um sanhaço. Porque quando você tá na igreja, quando você tá no aspecto igreja, que eu discordo, que eu não concordo, eu posso sair. Agora, na esfera política, uma pessoa pessoas por trás. Que você. Até o número da pessoa não era o número dela, era o número do chefe. Então, assim, eu fiquei preocupado. Tudo novo pra ela, é tudo novo. A gente tava com pena, porque essa pessoa, ela se permitiu. Ó, você vai vir candidata, tal. Ah, tá bom, sim, senhor. E essa pessoa se permite a isso. Então a gente sabe que isso lá na frente vai trazer problema. Então a fala da doutora, ela tá dentro de uma coerência, não só na esfera política, que a gente começou aqui a falar sobre Daciolo, que é um cara que tem identidade, é um cara que não tá ali, desculpa a expressão, vocês me conhecem, sabe? Não tá ali pra babar ovo de ninguém, não tá ali pra puxar ele tá ali pra mostrar. E aí eu consigo entender e perceber e ver que ali tem um profeta, sim, que está tendo visibilidade nacional que eu não tenho, que você não tem, mas que ele tem. Por que a Rede Globo não o levou? Porque ele ia confrontar a Rede Globo. Ele ia confrontar ali ao vivo, ia bater de frente. Ia profetizar, cara. Então ele não estava ali para ganhar a eleição, ele estava ali para dizer o que Deus tem para falar. Então assim, esse cara tem identidade. E ter identidade nesse contexto social hoje é sinônimo de pagar um preço muito Agora, alto. tem uma questão, gente, que é muito, muito interessante. E esse aspecto precisa ser observado, né? Eu sempre digo que essa questão financeira, ela acaba exercendo um peso muito grande no exercício pastoral que não deveria. Eu, particularmente, acho que quando um líder ele se coloca nessa posição de empregado, não de vocacionado, né? Não de sacerdócio, mas ele virou empregado do povo, ele virou empregado da igreja, né? Ele é aquele empregado que sabe que se não chegar no horário ele vai perder o emprego, né? Que se ele não fizer isso, aquilo outro, o patrão vai mandar embora. E aí eu fico me perguntando, até onde, pastor Fábio, vale a pena o sujeito ficar nessa posição? Não vale Porque a pena. o pastoreio em si já é algo muito, muito difícil. Sim. E se a pessoa, doutor Eugídio, não tiver prazer, né, não sentir alegria de cuidar das pessoas, de pastorear as pessoas, e se o camarada fica num ambiente nesse nível, onde ele não pode, onde ele tem que... É um ambiente tóxico, né? Ele tem que ter uma duplicidade de caráter. Sim. Ele é um na igreja, ele é outro em casa, ele é outro em outro não sei aonde, e o cara vai criando vários personagens, doutor Eugídio, porque... Várias personalidades, né? Várias personalidades. Tu viu aquela matéria do Fantástico da Coreia do Norte? Quando Não, entrevistava as pessoas? Porque nós estamos aqui para servir o nosso general, o nosso Supremo, não sei o que lá. Aí parece que as pessoas estão felizes. É exatamente isso aí, a Coreia do Norte. Mas tem pessoa que tem uma postura com o pastor como se o pastor fosse empregado dela. Pastor, quando é que o senhor vem aqui orar? Pastor, vem aqui tal dia. Pastor, faz isso assim, assim. Eu já vi várias pessoas fazerem isso com vários e com diversos pastores. E fazem. Mas isso aí, pastor, sabe o que acontece? É uma visão equivocada de igreja. Porque da igreja. o camarada, doutor Eugídio, que tem essa postura, ele acha, ele tá pagando por um serviço. Sim, delivery, né? total. Ele tá pagando por um serviço religioso e o pastor que se submete se sente como contratado. Isso é lamentável. Com certeza. Isso é miséria espiritual, né? E essa... Não tem como classificar de outra forma, né? Pior Uma foi empresa, né? Uma empresa que contrata o seu balcão, funcionário. Um balcão de negócio, né? De um lado o prestador,
do outro, o contratante. Exatamente. Pior foi uma irmã de uma igreja que o Anderson conta, que ele era pastor dela. Ela dizimou e depois ela pediu o dízimo de volta. Disse que ele estava devendo. Não, isso aí é uma irmã que eu tinha bipolar, muito crente. Totalmente bipolar. Então tinha dia que eu tava pregando, ela dizia, esse é o meu pastor, esse homem tem que ir pra televisão. Meu Deus, aí no outro dia eu tava pregando, ela ficava assim, catucando a irmã assim, ele não é pastor não, ele não foi consagrado a pastor não. Tem um monte assim. Aí teve um dia que eu tava falando, a igreja ficava no local alugado, né? E aí eu falei, irmãos, ó, dia tal temos que pagar aluguel, então na hora da contribuição, então aquela coisa normal que o pastor faz, resumo da história. Aí tal, deu 3 meses depois, um dia ela chegou e falou assim, pastor Anderson, eu queria ver como é que o senhor vai resolver aquela questão. Que questão, irmã Juninha? Ela, não, daquele empréstimo que eu fiz pra igreja. Eu falei, a senhora fez empréstimo pra igreja? Quando foi isso, meu Deus do céu? Não tô sabendo, não. Todo mês. Aí eu emprestei à igreja um dinheiro pra senhor pagar o aluguel. Aí eu chamei a tesoureira na hora, né? Irmã Wanda, chamei a irmã Wanda, falei assim, resolve aqui, saí, né? Saí. Mesmo a mulher me ligava todo dia que tinha que pagar. E resumo da história. Um dia ela me ligou e falou assim, pastor, o que foi? Deus mandou te liberar. Deus mandou liberar perdão. Deus mandou liberar perdão sobre a tua vida, daquele dinheiro que o senhor não me pagou. Meu Deus. Aí eu, tá bom, irmão, eu recebo a liberação de perdão. Mas eu. Então, assim, mal, né? isso aí é bipolaridade. O que o Fábio tá falando. Não é bipolaridade, não, mano. Qual o nome disso aí, doutora Judite? Falta de caráter. Depois eu conto os negócios que ela falava pra mim. Ela tinha 76 anos. Depois eu falo um negócio que ela os sonhos que ela falou comigo assim, pastor, eu tenho cada uns sonhos estranhos, eu tenho uns sonhos assim. Só pode, né? Ela era viúva, ela, meu marido vem de madrugada, me acha. Eu não sabia de nada, eu pensei, isso daí deve ser paixão recolhida. Uma hora fala, outra hora fala mal. É doente. Assim, o que o pastor Fábio fala, eu entendo e eu assim, eu queria um pouco manter essa questão da identidade. O Brasil vive um tempo que falta pra gente referências, né? Cada vez mais a gente está perdendo essa questão de referência. A figura do Bolsonaro, ele se tornou para muita gente uma saída, uma única saída. Essa coisa do mito, essa coisa do... Não existe. A gente ficou impressionado na semana passada, a gente foi no centro da cidade, ali, a gente viu lojas vendendo camisa. Eu nunca tinha visto isso na história. Então, assim, essa necessidade, essa falta, eu tô vendo ali o judô, tá faltando um Aurélio Miguel, tá faltando um Ayrton Senna, Sim. tá faltando o Pelé. A gente não tem mais isso. Desculpa aqui, não fica ofendido de repente você que gosta. A gente hoje tá refém da opinião da Anitta. Quem fala de política hoje, quem lança ele não é a Anitta. Olha que referência política. Meu Deus. É Bruna Marquezine. Eu não sei se vocês estão Gente, sabendo, pelo mas amor de Deus. Referência, Quem né? começa o debate político no Brasil hoje é Bruna Marquezine, é a Anitta, é Daniela Mercury. Olha o nível que a gente tá. Gente, pelo amor Olha mas a gente que já teve Darcy Ribeiro. A gente que já teve num a gente que já teve num contexto no cenário nacional, gente com capacidade intelectual, e hoje a gente é refém disso. Então quando você vê um Daciolo, pra gente que é crente, a gente tem que unir-se a ele e dizer glória a Deus, porque pelo menos que ela tem identidade. Anderson, a gente tá num país que quem manda é quem tem mais seguidor de Instagram, tem mais YouTube. Nome, né? Não, Sabia, pastor, que tem desenho da Anitta? Ou quem Turma tem da mais Anitinha. tatua- ou quem tem mais tatuagem. Desenho. Desenho animado. Desenho animado da Anitta. Tá Eu vi lá no canal da Globosat Globo, Play. Eu vi lá, Turma da no Anitinha. No canal de desenhos da Globo. Globo. A minha filha que no Globo. Mas isso não me surpreende não, porque a Bíblia Pai, vai a dizer Anitta que os agora filhos tem desenho. A turma da Anitinha. Ô, Cino, isso não me surpreende, porque a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Durante muitos anos, a gente brigou pra estar ali na tela, e quando lá está, desculpa a expressão, faz cagada, não sabe utilizar. Tem gente que tem dinheiro, tem poder pra estar na televisão e não a utiliza pro bem comum, que é falar do amor de Deus. Se envolve em todo tipo de sanhaço e mais a palavra de Deus. Tem gente que tem milhões de seguidores, como o Fábio falou aqui, mas você não vê uma única postagem dele falando de Deus, porque ele tá tão preocupado em falar de PT, ele tá tão preocupado em bater no pessoal, que a figura dele faz com que Jesus, e Jesus não tem nada a ver com isso, seja um ser indesejado. Porque se quem transmite Jesus sou eu. Quem olha pra mim tem que ver Jesus.
Quem me enxerga tem que enxergar Jesus. Naquilo que eu falo, na maneira que eu ajo, ele tem que ver Jesus de alguma forma. E em mim só tem ódio, só tem revolta, só tem processo, só tem segurança, só tem isso e aquilo. Eu não vejo Jesus. Então, essas pessoas acabam tendo mais poder de influência do que a gente. Sim. Porque a gente não sabe, de fato, de verdade, o poder que tem. Eu postei isso na internet. A igreja não foi constituída com um propósito para eleger ninguém. A igreja não mostra seu poder quando elege um presidente. A igreja mostra o poder quando transforma uma vida. É isso aí. Porque uma vida transformada, meu irmão, ela pode revolucionar qualquer situação. É verdade. Não, e esse debate político, ele está promovendo uma divisão, né? Totalmente. E a igreja não pode se dividir por conta de campanha. É muito né? Mas perigoso. se não me falha a memória, desde de 2000 que isso vem acontecendo. Não sei se vocês... Essa polarização, Eu não sei né? se vocês lembram, com certeza alguns aqui lembram, uma das candidaturas do Lula, que fizeram o negócio de Lula, L leão, U urso, o outro L leopardo, A é águia, e aí o cara desenhou, alguém, né, no meio pentecostal, desenhou o Lula como anticristo na época. Aí o Lula foi anticristo até ganhar a eleição. Quando ele ganhou a eleição, ele virou Jesus. Jesus barbudo com 9 dedos. Aí o cara que batia no Lula foi convidado pelo Lula para fazer parte do ministério dele, da integração social de não sei de onde. Ele fala isso com muito orgulho, né? Eu fiz parte do segredo do Lula e tal. Aí o Lula não deu uns esqueminha que ele queria de televisão. Aí ele começou a bater no Lula. Então esse vai e vem de hoje eu amo, amanhã eu odeio, hoje eu gosto, amanhã eu desgosto, hoje é demônio, amanhã é Cristo. Cara, outro dia eu vi um cara... Hoje beija, amanhã encosta. Posso falar uma coisa? Eu me considero um cara altamente debochado, sarcástico, e em algumas vezes eu sou até meio não crente. Mas outro dia eu vi um cara, o cara escreveu assim, chupa PT. Eu disse, velho... Alô, Malafaia, maluco, tu tem noção do que isso representa você escrever no seu Twitter, chupa PT? Malafaia escreveu isso? É, velho. Muito feio. Meu irmão, Que feio, cara, logo isso é uma Malafaia. linguagem Chula. horrível, velho. E o cara escreveu lá, chula. chupa PT. Eu acho que... Aí eu te pergunto pra Mas senhora... ele explicou o que ele quis dizer Não, com isso? explicou chupa. PT. Oi, caiu aqui, Não peraí. explicou nada. O pior disso tudo é quando tem vídeo, né, Então, filmado. assim, aí a senhora como uma especialista na área, É complicado. uma especialista na área, Eu lembro que ele falou essa expressão pro Jean Willis até. Como que alguém que não conhece Deus, que não conhece Jesus, que não conhece a Bíblia, tem na sua primeira linha de frente para conhecer Jesus a figura de um pastor, ok? Então, para Jesus ser apresentado, tem que passar por alguém que o conheça, que pelo menos desconhece. O cara falou chupa PT. Mas Anderson, olha, eu falei aqui outro dia, eu não sei se vocês viram a live que o Bolsonaro fez com o Silas e com o Cláudio Duarte no dia do debate. Eu vi na fala do Bolsonaro um pouco do que está acontecendo com o pastor Silas Malafaia. O Bolsonaro, quando abriu a live, ele falou assim, esse aqui é o pastor Cláudio Duarte, pastor que cuida de famílias e tal, e falou do ministério do Cláudio Duarte. Quando ele foi apresentar o pastor Silas, ele falou, esse aqui é o Silas Malafaia. Foi desse jeito, eu não sei se vocês viram a live. Porque Foi desse jeito. Dispensa explicações. O pastor Silas, infelizmente, ele está se colocando numa posição... eu não sei, cara, o que está acontecendo com ele, mas tem hora que parece que ele saiu totalmente da casinha, né? Totalmente, né? Acho que ele se esquece que ele é pastor, sabe, é uns negócios assim meio... Mas aí entra aquilo que surreal, a gente falou, né? O cara começa a achar que ele é dono de uma verdade absoluta, tudo que ele fala é acatado e aceito, porque tem gente lá que tá batendo palma, ok? Tem gente lá que tá batendo palma, tem gente lá que tá retweetando, tá compartilhando, e quando você vai falar assim, velho, pega leve aqui, porque... ele não aceita. Desculpa Aí te você- cortar, você- Anderson. Ele não aceita. Desculpa te cortar. Se for um pastor de uma igrejinha simples, humilde, sem nenhuma expressão e falar essa expressão que ele colocou no Twitter, metade da igreja dele vai embora. Não, e o cara é perseguido. Esse tipo de hipocrisia dentro da nossa igreja evangélica no Brasil que eu não aceito.
Parece que algumas pessoas têm um direito e têm uma autonomia para falar o que quiser, estão acima do bem e do mal. E podem falar o que quiserem que o povo aplaude. Fica por isso mesmo, né? Fica por isso mesmo. Agora, vai um pastor de comunidade, vai um pastor que não tem expressão, vai um pastor que não tem um respaldo. Aí, quando um pastor prega mais efusivo dentro da igreja, tem pessoas que dizem, o pastor está nervoso, o pastor não sei o que está com raiva. Não, o pastor não está nervoso nem está com raiva. Por que que o outro pode se irar e você não pode? Por que que o outro pode pregar com intrepidez e você não pode pregar? Por que que o outro tem direito e você não tem? É por aí, né? É verdade. Ô, Bárbara, vamos lá. Como é que os ouvintes estão respondendo? Como é que está a visão dos ouvintes a respeito do Daciolo? Então, vamos lá. Eu começo aqui pelo Facebook. O Tony Ferreira diz o seguinte. A gente, só para voltar à nossa pergunta, né? A gente está perguntando hoje para o ouvinte se ele leva a sério as previsões do Daciolo. Sim ou não? O Tony Ferreira diz não. Embora tenha gostado das verdades que ele falou para os candidatos nos debates, o Daciolo, como escravo de Cristo e separado para o Evangelho, precisa amadurecer muito. A Andresa diz o seguinte: olha, ele falou que ganharia com 51 milhões de votos. Sei não, hein? Aí o Leandro diz o seguinte: que pergunta boba. O Antenor diz o seguinte, que não. O Daniel Lemos diz, isso é uma vergonha alheia. Mas deu para ver o quanto de crentes que são influenciados por revelações humanas. Na live a Tângela Regina diz sim. Na live a Tângela Regina diz sim. Deputado Cabo Daciolo profetizou também a queda de Eduardo Cunha no plenário da Câmara. O Oswaldo diz... Aliás, Eduardo Cunha também saiu bem derrotado nessa eleição. E o Cunha é a filha dele não conseguiu se eleger. Não conseguiu. Vai, Bárbara. O Oswaldo diz o seguinte: me mostra um profeta aqui na terra. Nunca vi. Profeta tinha aqui quando Jesus caminhava na terra. Ainda existe profeta, sim. Ainda existem homens e mulheres de Deus, sim. Ainda existem pessoas que pregam a verdade, sim. Agora, existem pessoas, e essa questão do Daciolo, sendo muito sincero, ele foi, sabe o que? Ingênuo. Existem profecias, existem palavras proféticas que Deus nos dá, que existem pessoas que não vão acreditar. E nós não somos autorizados por Deus a falar. Tem coisas que Deus me dá e que eu não posso falar. Nem tudo que Deus te dá é para você falar. Você que é profeta aí na sua igreja e que sai falando um monte de coisa, que semeia contenda, discórdia, divisão e dizendo que é Deus que está falando, cuidado, porque nem tudo que Deus te dá é para você falar. Como é que Deus vai dar algo muito pessoal, muito íntimo de alguém? Nós temos que ter sabedoria, porque em neurolinguística a gente aprende. Nem tudo que você sonha é para você colocar, porque nem todo mundo vai acreditar. Agora, eu pedi, botei um áudio pro Rodrigo Aria, quero que o Rodrigo solte esse áudio. Tem gente perdendo a noção com essa questão da campanha eleitoral. E aí eu vou pedir ao ouvinte, pare de ficar perturbando os outros para votar no seu candidato. Porque o que nós estamos promovendo... Escuta o áudio dessa senhora, né? Falando dos evangélicos e a maneira como ela está revoltada. Porque... a irmã foi pedir para ela votar no Bolsonaro. Solta aí, Azeitona. Você não fica digitando, não, porque eu não mandei nada de político para você. Pastor fica fazendo a cabeça de vocês e vocês ficam enchendo o saco dos outros. Eu não quero saber de porra de Bolsonaro, não. Eu nunca te mandei nada de candidato nenhum, já tô ficando puta, porque é uma cambada de evangélico que não tem o que fazer, apurrinhando a vida dos outros que tá quieta. Tá me entendendo? Vai lá, pede pro pastor, você fosse mulher do Bolsonaro, ele já tinha te trocado há muito tempo, porque tu tá velha, ele gosta de garota nova. Ele já tá na terceira mulher. Não me enche o saco com política, não, porque eu nunca te mandei nada de política. E vou votar no Haddad, sim. Tá, não votei nele, não, mas agora eu vou votar no Haddad, porque vocês não respeitam ninguém. Vocês evangélicos, é toda hora um evangélico diferente.
frente, apurrinhando a vida dos outros. Merda, não vota vocês, fica querendo fazer a cabeça dos outros, merda. Com esse monte de gente aí com fake news pros outros, vai lá, faz teu pastor, a mulher do pastor. Agora, se tu fosse mulher de Bolsonaro, minha filha, doente do jeito que tu é, tu já tinha rodado há muito tempo, porque ele gosta de carne nova. Passada aí, eu vou te bloquear. Aí, a eleição tá uma paz, né, pastor? Eu vi o Paulo Gustavo de rolinho na cabeça. A figura, né? Incrível. Não, mas assim, é claro que, guardado as proporções, é difícil, né, doutor Lugite? Eu acho que a gente está passando essa imagem para as pessoas não evangélicas. Eu acho que a gente não pode ser o chato da história, né? Sim, mas ela fez papel pior, né? Ela não precisava nada disso. Além disso tudo, ainda vai votar no Haddad. Ou seja, pior ainda. Olha só, os tempos atuais, nós estamos vivendo tempos assim. Tipo assim, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero, eu vou onde eu quero. Só que não é verdade isto. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu posso fazer o que deve ser feito. E eu não posso dizer o que eu penso, sempre. Porque ninguém é obrigado a ouvir as minhas asneiras. Por que eu acho que eu posso falar tudo o que eu penso? Eu não sou Salomão. Não sou sábio o suficiente para que os outros se submetam ao meu ouvir. Então as pessoas parecem que perderam o sentido da educação, do conviver juntos. Cada um fala o que quer, cada um manda do jeito que quer. Precisava essa senhora falar isso que ela falou? Isso é quase uma sentença de morte no dia de hoje. Eu concordo. Uma pessoa que é capaz de falar o que essa mulher falou em resposta a uma amiga ou a uma colega de igreja, e pior ainda... Não, acho que ela não é crente, não. Pelo jeito, ela não é evangélica, né? E deve ter... Não deve ser, não. Ela não deve ser evangélica e deve ter uma amiga evangélica que foi pedir voto pro Bolsonaro. É o que parece. E não deve ter sido a primeira vez que essa pessoa ficou insistindo. Isso, assim, o que é fato? O que é fato? Fato. Isso aqui já foi falado em vários debates. Essa eleição, ela tá muito chata. As pessoas estão indo pros seus extremismos. Ontem foi morto um cara na Bahia, velho. Porque o cara se posicionou a favor do PT. Aí, então assim... Eu entendo, assim, eu não concordo com o que essa senhora fez. Não concordo com a expressão, com o linguajar, a forma. Mas eu também não concordo com gente que você dá um bom dia pra ela e ela manda 17. Isso aí. Entendeu? Ou então nem... Gente, pelo amor de Deus, eu postei isso na internet e a Bárbara achou graça, riu de mim. Fez 1 ano que a minha mãe morreu. Eu não recebi meus pêsames de muita gente que me mandou no domingo inúmeros pedidos de voto para os seus candidatos. Gente que eu achei que eu pensei assim, perderam meu número, né? Por isso que não me ligaram, por isso que não... Velho, escrevendo meu nome. Oi, Anderson, tudo bem? Pezinho no seu apoio. Cara, com todo respeito à percepção da vida, concordo, você não precisa ir para esse extremo, mas se você pegar você no sudorese, velho, você vai se estressar. Com certeza. Ok? Vai te pegar numa situação que a resposta é essa, porque eu mostrei pra ela, 7 horas da manhã, começando a entrar um monte de mensagem no meu WhatsApp, eu falei, quando eu fui ver, quem se espalhou assim no grupo outro dia foi Lincoln e Bárbara. Quando eu vi assim, gente que, minha mãe morreu, não falou nem meus pêsames. Entendeu? A minha mãe morreu, não mandou uma mensagem, mas na eleição me pedindo voto e mandando mensagem e tal, e mandando áudio. E desculpe a expressão, esse negócio de fake news tá um saco. Mas tem gente que é chata, né? Tipo, lá no grupo tinha um que não dava bom dia, não falava nada. Eu mandava uma figura e falava assim, olha a placa do carro. Aí tava 17. Ninguém tava aguentando mais, gente. Então, mas não é porque...
Mas não é porque eleitor do Bolsonaro não, tem depois, eleitor do Haddad chato, tem eleitor de qualquer pessoa chata. Por isso que eu disse, essa a pessoa eleição... nem interagia no grupo, né? Só entrava, postava essas coisas. Essa eleição, ela nem viu que foi tirado do grupo. Essa eleição, ela tomou essa proporção. Você quer ver uma coisa? Aconteceu uma cena na casa da Jossana, a gente tava na casa dos pais da Jossana, a gente tava lá. Deixa quieto. E aí o tio da Jossana é Bolsonaro, assim... Gente. E aí ele falou, aí eu falei assim, tio, pô, legal e tal. Quem é teu candidato a deputado federal? Ele, não tem não, porque eu tô pensando agora... Eu falei, esse é o problema, o nível de discussão chegou que só discute quem foi o presidente, ninguém tava preocupado quem é esse deputado estadual, deputado federal, senador, e são cargos funcionais para a nação de muito mais importância. Relevância. E essas pessoas estão... Então, essa eleição, ela tomou essa característica, ficou chata. Mas ficou, sabe por quê? Porque ficou horrível. Superficial, a superficialidade só de uma hashtag. A gente virou isso. Nós viramos hoje em dia uma hashtag. Ele sim ou ele não. E essa coisa da hashtag, isso daí nivelou o discurso numa coisa muito rasa. A gente não discute mais. Ou você é ele sim ou você é ele não. Ele não por quê? Ele sim por quê? Eu acho que a gente tem que parar para pensar e analisar isso. Não é dessa forma. E essa questão de rede social, tem um monte de gente que não curte nada meu, não comenta nada, mas quando precisa tá lá. Ah, não sei o que, convida pra curtir página, pra isso, pra aquilo. Também eu só curto agora quem me curte. Não, e assim, o que eu tenho pedido, principalmente lá na igreja, né? Irmãos, deixa esse debate lá fora. A igreja não precisa se dividir. Nós já temos coisas que nos dividem o tempo todo. E uma das coisas que o diabo mais se prevalece é quando ele consegue promover a divisão no meio da igreja. Com certeza. Então, se os nossos problemas do cotidiano já é difícil de administrar, imagine você como pastor ter que ficar administrando crise de debate de irmão que vota no Haddad, de irmão que vota no Bolsonaro, que tá quase saindo na mão dentro da igreja por conta disso. Mas você sabe que isso começa a partir de uma liderança, né, que também se agride, ok? Quando você tem uma liderança evangélica onde um se posiciona, essa eleição não foi tanto, mas a última em que CGADB apoiava o Alckmin, né? E aí a Madureira apoiava a Marina. Tô aqui falando em tese, mas foi mais ou menos isso. Né? Isso, né? E Malafaia apoiava o Ciclano. Então, assim, quando começa lá de cima, acaba influenciando nas ovelhas. Então a gente perdeu, eu já falei isso várias vezes aqui, a Rádio Betel tem uma característica muito bacana, que a gente fala de política ao longo do ano. Sim. Não é só em época de eleição. Gente que não entende nada de política, com muito respeito a você, ouvinte, tá gritando Bolsonaro, o Haddad mandando mensagem e não entende nada de política. Não, igual quando falam que o Daciolo, eu até falei no grupo, né, pastor Fábio? Sim. Ah, porque o Daciolo tá causando um prejuízo para a igreja. Aí eu falei, quem é que causa mais prejuízo para a igreja? O Daciolo, com a pureza dele, com a inocência dele, ou essa liderança evangélica que tem inteligência, que tem conhecimento, sabe o mal que está causando para a igreja e nem por isso deixa de fazer? E que quem não tá fazendo mais mal? Não está lutando pela nação. Não. O interesse é pessoal, é particular, é individual, não tem interesse na nação, que já foi falado aqui, porque se a liderança do Brasil na esfera religiosa se preocupasse com a nação brasileira, meu irmão, 99% dos políticos que lá estão não estariam. Agora, quando você está interessado em... Primeiro que pastor, na grande maioria, presidente de grande igreja, eles têm uma necessidade de um ego, eles têm uma carência de prestígio. Então eles querem dizer, o nosso deputado da nossa igreja. Então ele tem que dizer o seguinte, que ele elegeu o deputado estadual e federal. Ponto 1. Ele quer cagar essa goma. Ponto 2. Ele quer sim usar essa a partir de agora, referência para o benefício dele. Você sabe, você é pastor local, o senhor também é pastor local, você quer fazer um evento ali na rua. A trabalheira que é. O sanhaço que é. Com o guarda municipal. Mas chamou o deputado, pegou aí o raciocínio? Ok? Você quer fazer um evento, o sanhaço você arruma carro multado, carro rebocado, porque você não tem esquema. Agora, quando o cara tem um deputado na igreja dele, filho papai, ele manda o batalhão inteiro para fechar a rua, para mudar a via. O deputado mandou. Então, tudo isso tem um interesse. Terceiro, dinheiro. Ok?
que eu botei na ordem crescente, mas na verdade está em primeiro lugar. Ele bota lá um afilhado, um primo, dentro do gabinete, que ganha vou falar a linguagem pentecostal aqui, um aqué. Pronto, tô com raiva agora. Ganha lá o seu cascalho, entendeu? E ganha por fora. 4. Esquema de licitação para outros esquemas. Então, eu compro carro internacional, doutora. Compro o carro lá no Japão e faço o vinho pelo navio. Para chegar aqui no porto, eu tenho que pagar uma taxa absurda. Mas eu tenho um amigo deputado, senador da minha igreja. Isso. Que ele fala assim, não, deixa o carro entrar. Aí eu tenho um carro que ninguém tem. Ou esse carro eu vendo para fazer dinheiro para mim. Então, papai, o azeitona me ajudando. Então, vamos lá. Então, ninguém tá preocupado com nação, ninguém tá preocupado com salário de trabalhador, ninguém tá preocupado com saúde, ninguém tá preocupado com transporte, ninguém tá preocupado com violência, porque no dia que as igrejas do Rio de Janeiro cancelaram seus cultos, porque o Rio estava paralisado, eu falei, realmente as ovelhas não tem como pegar o ônibus porque tá em greve, mas os pastores têm seus carros. Então vocês vão para a igreja e lá levantem o clamor pela nação por causa da greve. Mas aí não vai ter oferta. Mas aí não vai ter dízimo. Porque só vai a gente. Ok? No dia que eu falei assim, cancelaram o culto domingo, cancelaram o culto da quinta-feira da vitória. Não teremos quinta-feira da vitória hoje por causa da greve. Por causa da greve? Vamos levantar um clamor. Porque a ovelha realmente não pode ir, porque tem que pegar ônibus. Agora o senhor tem uma Mercedes 360 na garagem, papai. Vai pra igreja, eu estou aqui. Eu tô aqui para levantar um clamor para a nação. No dia que eu falei na rádio lá, vocês fazem o Canta Rio, ou não sei o que lá. Por que você não faz o Clamor Rio? Vamos parar um... Pra quê? Isso não dá dinheiro, velho. Então, assim, não estão preocupados com a nação. Da mesma forma, Orsino, que a gente não tem que bater dos dois lados, esses candidatos que ficam em cima do muro, não se posiciona, também não tá preocupado com a nação. Porque quando ele é candidato, ele fala assim, não vota em branco não. Não anula teu voto não é isso? Mas ele tá fora da campanha, ele não vai pro segundo turno, eu não vou me posicionar. Ele tá preocupado com o Brasil? Claro que não tá. Claro que não. Vai aí, Bárbara. Continuar Bárbara... que o negócio aqui tá brabo Bárbara... hoje, hein? O que tem Bárbara eu? gostou do ouvinte, né, Bárbara? Sobrou pra mim, tá vendo? Você gostou do áudio? Mando pra você o áudio. Então. Ai, senhor. Não, e quando fala tô te bloqueando, é uma sentença de morte, né, pastor Fábio? Ok. Antigamente, né? Tô de mal. Aí fazia assim, tô de mal. Vamos lá, então. Senhor. Eu tinha parado... Quando precisar de você, desbloqueia de novo. Porque é assim. Dor de barriga não dá uma vez só, não. Vai lá, Eu tinha Bárbara. parado na participação do Oswaldo, né? Que disse que nunca tinha visto um profeta aqui na Terra só na época de Jesus. Então vou continuar. Valderci diz: Daciolo, sim, pode ser chamado de cristão. É um homem ético, de fibra. Pena que os brasileiros preferem pessoas que só falam besteira. No WhatsApp, a Flávia Marinho diz: não levo a sério não, pelo comportamento dele. A Rogéria Fonseca diz que não. O Marlon Cruz diz: não acredito não, pois a profecia que vem de Deus não pode errar. Ele jogou essa do Eunício, pois até eu sabia que ele não ganharia. Cabo Daciolo só serviu para tirar votos do Bolsonaro e fazer graça. A Ulisses de Bangu diz o seguinte: na minha opinião, fica difícil a gente julgar e dizer se é verdade ou não. Mas eu, em particular, fico meio assim com profetas. Não acredita muito não, ele, né? A Elis Veloso diz: não acredito e gostaria de ouvir um debate sobre profecia. Tenho algumas dúvidas. Às vezes acredito, mas nunca sei quando podemos acreditar. Eu quero aqui expor minha opinião pessoal a respeito do assunto. Nós sabemos que a igreja evangélica brasileira é uma coxa de retalhos. E existe um segmento na igreja
que acha que as profecias cessaram, que os dons espirituais cessaram. Eu não faço parte desse segmento. Eu ainda creio que os dons estão ativos, Claro. que a igreja precisa desses dons, Sim. porque, na verdade, o que tem acontecido é que pegaram os dons, Anderson, e transformaram os dons em um negócio para benefício pessoal de algumas pessoas. E aí estão fazendo o seguinte, pega-se aquela história de pegar a criança com a bacia e jogar a água com a criança toda fora. Né? Eu creio em profecia, creio nos dons espirituais, creio que a igreja precisa deles, são ferramentas importantíssimas. Você não pode, para o funcionamento da igreja. nesse momento que está esse tema, você usar disso como para dizer assim, tá vendo aí, ó? Por isso que eu não acredito. Não pode ser né? assim, né? E foi isso, essa foi minha fala no primeiro bloco, onde eu falei exatamente sobre isso. Eu consigo ver, sim, essa questão espiritual, eu consigo ver, sim, ele como um profeta, e todo profeta, a Bíblia vai dizer que você tem que esperar uma conclusão final. E ele não esperou, não, ele decretou sobre o início. O vídeo não é recente, não. Não, o vídeo é antigo. O vídeo é antigo. É. Com todo respeito a você, ouvinte, você falou que até eu sabia que o Eunício não ia voltar, porque tu é de lá, da terra dele? É. Então, assim, na boa, velho. Ele decretou, ele estabeleceu um princípio profético. No que tange ele ter falado, aí eu vou parafrasear o pastor Fábio aqui. Foi uma inocência, sim, foi uma empolgação. Mas isso a gente já fez várias vezes. Eu e você pregando, já fizemos isso. Já Agora, falamos eu só acho que vamos fazer a obra. Eu só acho que a gente tem que fazer o corte. Tem que fazer o corte. Deus continua sendo Deus, os dons existem igrejas e existem pastores que conseguem sim trabalhar de maneira séria e ordenada com os dons espirituais. Sim. Com certeza. Não é essa bagunça que o pessoal pastor pensa Fábio que falou, não. ainda existem sim É profetas. falta entendeu? de conhecimento bíblico. É. amado. E não sei o que eles fazem na igreja, que eles não estudam a palavra. É porque, assim, a verdade, doutor Lugite, hoje... Até pode falar pra senhora, hoje está show. muito difícil. Está muito difícil porque o novo convertido, ele fica desorientado. Porque ele liga a televisão e ele vê um pastor despregando o que o outro pregou. Por aí. Né? Ele liga o rádio, um pastor está falando uma coisa, o outro vem no programa seguinte falando o contrário, tudo que... Aí o camarada fica nessa confusão. Eu não tenho visto Por pessoas isso que ele tem que buscando. ser fiel à igreja dele. Seguir lá as normas da igreja, as normas Estudo não. bíblico, O escola estudo bíblica dominical, o bíblico da povo não quer saber igreja. disso, cara. E não olhar para direita, para esquerda, para cima, para baixo. Não, o ponto é o Senhor Jesus, é a salvação, Gente, o nosso chamado não é chamado para sermos palhaços. Sim. É para ser luz e sal da terra. Exatamente. Entendeu? Então um crente não é um Zé Mané. Um crente é a identidade do cristão, que eu acho que a gente poderia fazer um debate um dia, se o senhor aceita uma sugestão. Claro. Qual é a tua identidade, cristão? Uhum. Você sabe quem você é em Cristo Jesus depois do ato redentor de Cristo? Depois daquilo tudo que aconteceu na cruz, e eu vou mais além da ressurreição de Cristo. O que representa a ressurreição na sua vida? Entendeu? Então, se eu não sei, se eu não tenho certeza, clareza, sabe, da minha identidade, não é espiritual apenas ou religiosa, a minha identidade é em Cristo, que eu ressuscitei já com Cristo. Então claro, as pessoas vão me ver porque eu não vou agir mostrando essa identidade por fraqueza ou por destempero. Então, ninguém vai acreditar em mim que sou cristã. Agora, uma coisa que é fundamental também... Porque nós não podemos também desmerecer a igreja, desmerecer os crentes, desmerecer a palavra de Deus. O que a gente tem visto também, Anderson, pastor Anderson, pastor Fábio, Jussana, doutora Judite, é o enfraquecimento da liderança nesse sentido. Por quê? Os dons espirituais, a Bíblia diz o quê? Se há quem profetize, tem que há quem julgue. Não o profeta, mas a profecia. E hoje nós estamos ficando de um jeito que o sujeito chega,
lança palavras ao vento, não diz nada com coisa nenhuma. Não é concreto. E ninguém tem coragem de chegar e julgar publicamente aquilo que o cara falou. Na verdade, Alcido, vamos Né? ser honestos. Fica um negócio- A gente não com tá aqui certeza. pra... A doutora Juiz foi muito feliz em falar, a gente não tá aqui pra desmerecer a igreja. A igreja de Cristo, ela é redentora, ela é salva, ela transforma e é ela que vai ser arrebatada. Essa igreja, ela é imaculada, sem ruga, É a sem mancha. menina dos Ela é olhos de menina- Deus. Mas aí, gente. quando a gente fala dessa instituição transformada e criada por homens, a gente encontra essas falhas, esses equívocos. E o que é fato, a gente tem que ser muito honesto aqui. A gente que prega, a gente que é pastor, a gente que lidera, a gente tem que ser honesto. Nós mudamos a pregação ao longo dos anos. Todo esse monstro, entre aspas, que existe, fomos nós mesmos que criamos e aceitamos. A gente, o povo, e quem tá falando pra vocês aqui é um cara que eu conheci Jesus lendo Bíblia dentro de um quarto. Eu tive um encontro com Jesus lendo Bíblia, porque se dependesse do lugar que eu frequentava, eu só ouvia sobre cabelo, eu só ouvia sobre jogar bola, pecado. Legalismo. Então aquilo me afastava de Jesus. Aquilo me afastava. Eu tive um encontro, eu lia, eu resolvi pedir para minha falecida mãe. Eu já tinha lido um monte de coisa. A nossa casa era uma casa que tinha todo tipo de informação na esfera religiosa. Então tinha livro do destino, livro de São Cipriano, livro de não sei quem, livro de Allan Kardec. E eu lendo aquela potroca toda, eu falei assim, aqui não tem Bíblia, vamos comprar uma Bíblia. Aí eu dei um dinheiro pra minha mãe, ela comprou uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, tava lá, e não foste vós que me escolheste, mas fui eu que te escolhi. Amém. E te Glória designei a para Deus. que vá e dê fruto e vosso fruto permaneça. Aquilo mexeu comigo. Eu comecei a ler o livro, eu sempre conto isso no meu testemunho. Eu ia pro trabalho, pastor Fábio, sem ter, entre aspas, aceitado Jesus, mas eu tava lendo o livro, então eu ia pro meu trabalho carregando o livro. Então as pessoas me viam na rua e falavam assim, paz do Senhor, jovem. Eu dizia, tudo bem, eu não sabia nem por que as pessoas me cumprimentavam. Porque para mim era um livro. Então, assim, essa questão de você ter ensinamento, eu sempre gosto de falar isso aqui, não vai nenhum tipo de indireta, porque quem me conhece sabe que eu sou direto. Nós somos a igreja da palavra. Neguinho, Amém. se você fosse a igreja da palavra, toda semana não tinha que botar um cantor na tua igreja pra encher gente. Igreja da palavra tem que fazer sua palavra, velho. Sua palavra. Se você tem uma necessidade toda quinta-feira ter que ter um cantor pra poder manter a galera lá, não é da palavra. Então, assim, nós fizemos isso. Foi a gente, quando o cara que sentou, que a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu não sabia nada, não entendia nada que estava acontecendo ali. Aquele ambiente, pra mim, era um ambiente estranho. As pessoas levantando a mão, a pessoa dando glória, eu ficava olhando assim. Então, quem tava lá é que tinha, com todo respeito, a obrigação de me instruir, ou não? Claro. Agora, eu Evidente. chego lá, realmente, tá desempregado, todo mundo tá desempregado, tá com problema, tá com conta. Isso que é o ponto. Ninguém fala de redenção. Ninguém fala de plano de salvação, ninguém fala de cruz, ninguém fala sobre o porquê que o homem pecou, o que é o processo da eternidade. Ninguém fala isso. Batismo, E esse ninguém, Anderson Não. Bravo está incluso. Então a gente construiu um monstro que a gente precisa refazer isso. Tem que Isso refazer dá isso trabalho. tudo. Da mesma forma, Ossino, com muito respeito aqui, não fugindo do que você está falando, é a questão política. Tem muita gente que ganha as eleições agora e não sabe nem o que um deputado faz. É. Ele ganhou porque tem carisma. Ele ganhou porque tem dinheiro, ele teve apoio, ele ganhou porque ele já era famoso e aí entrou, mas ele não sabe o que um deputado faz. Aí ele vai estar lá dentro ser massa de manobra da mão de partido. Tem gente que largou o candomblé e a umbanda para ser dominado por pastor. Deixou o catolicismo para ser... Ele não beija mais a mão do Papa. Mas ele bate continência porque o pastor dele fala. E qualquer coisa contrária a isso é rebelião. Não toque no ungido do Senhor. Já viu essas falas assim? Não toque no ungido. Fica parecendo que você é o Changeman, né? Que faz explodir. Então, assim, ninguém se permite pensar. Ninguém se permite dizer, cara, você tem na sua casa uma Bíblia, leia. Estuda isso aqui. Ninguém se permite, mas isso parte de mim como pregador, como pastor, dizer pro povo, você é livre, Jesus te libertou. A gente agora há pouco falou aqui de líderes, de pastores que estão reféns por causa do salário, por causa do status, porque tem que aparecer bonitinho de terno e gravata, porque tem que estar com gelzinho, porque tem que ter a família perfeita, né, e tal, e porque você tem que mostrar sua família linda e maravilhosa, e tá todo mundo deprimido, o moleque tá usando drogas, mas tá tudo tem que mostrar bonito. Então esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Não, Isso é fato. é verdade. Isso é fato. Verdade. Vamos lá, Bárbara.
Então, vamos continuar aqui. Eu parei na Com todo Cleia da respeito, Gardênia. tá? Só pra deixar claro assim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu lido bem com presbiteriano, com batista. Eu consigo lidar tranquilamente com todas as posições teológicas divergentes da minha. Sim. Né? Mas eu não posso deixar de demarcar aqui a minha posição, porque a galera tá vindo ali numa pegada que parece que profecia, dons espirituais. Não existem. Morreu, né? não morreu não, irmão. Não. Morreu não, Não. pelo amor de Deus. Vai, Bárbara. A Cleia da Gardênia diz que sim, a Raíssa Andrade e a Josilene Nascimento dizem que não. A Rosinéria do Rio das Pedras diz o seguinte: não, porque talvez, por ele estar no meio da política, poderia ter alguma informação a respeito da queda. O Dilvan Silva diz que não. O Christopher Caetano diz: como tudo na vida, umas sim, outras não. Se você dispara diversas previsões, uma hora ou outra acaba acertando. Portanto, não foram previsões e sim suposições que em algum momento se confirmaram. E a gente teve as participações por telefone, que eu já vou te dizer quem participou. A Branca disse que não, a Maria das Dores diz que não, Cleia, Bruna, Elton e Alessandra aí dizendo que sim. E eu tenho 2 áudios do Alexandre e do Marcelo. Vamos ouvir. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Robson, sou de Jacarepaguá. Amarro na programação da Betel. E sobre essa pergunta aí, eu não concordo não com as previsões, não acredito nas previsões do Cabo Daciolo. Não por nada que não seja a questão de algo que me parece superficial, não tem um aprofundamento de quem realmente fala em nome de Deus. É isso. Grande abraço aí, quero concorrer na promoção, tá? Tudo de bom pra vocês, saúde. A paz do Senhor para todos. Quero dizer que sim, ele só não acertou os 51%, né? Mas é um homem de fé, tá? É o segundo mito do Brasil. E que Deus aí nos abençoe, que Deus continua com as suas mãos estendidas sobre o povo brasileiro, que, se Deus quiser, dias melhores virão, né, na questão aí da política, né, porque o que tiver de acontecer, vai acontecer, tá? Mas Deus está no controle. Amém. Fatalista. Beleza. Fala aí, Bárbara. É isso aí, vamos ao resultado. Então, hoje a gente conclui o seguinte: 51% dos ouvintes não acredita. Ficou dividido, hein? Na previsão aí, nas previsões. Esse 51% vai perseguir ele o resto da vida. 49% acredita. E pensar que houve uma época ficou no meio Brasil, a meio, né? E pensar que uma época no Brasil 51 era a marca de cachaça, né? Agora é a marca do Daciolo. Os tempos são outros, Bárbara. Os tempos são outros. É o número dele, 51? É, 51. Ah, Por isso que eu tô falando. E pensar que um dia 51 era uma boa ideia de uma marca de cachaça. Hoje é referência de quê? Do número do Daciolo, do número que ele falou que ia ganhar. Ou seja, 51. Mas deu isso mesmo, Bárbara? 51%? Deu. Sério? Sério, a gente teve. A gente teve. Não, tá bom, não explica não. Tá. Deixa assim mesmo. Bárbara, quem ganhou? Vamos lá. Então vamos lá. Tivemos 3 sorteados, tá? Hoje a gente sorteou a Flávia Marinho, que participou com a gente pelo WhatsApp. Também temos o Christopher Caetano e o Alexandre, que eu mandei uma mensagem aqui pra ele, sem entender que tá salvo aqui Alexandre, e ele me manda um áudio dizendo que é o Robson. Será que seria Robson Alexandre ou Alexandre Robson, o nome composto? Não sei. Vamos lá, Bárbara, quem ganhou? Esses 3. Fala de novo. De novo, vamos lá. A gente tem a Flávia Marinho, o Christopher Caetano e o Alexandre Robson, ou Robson Alexandre, sei lá. Esses 3. Beleza. Então tá bom, Bárbara. Até amanhã. Até amanhã. Doutora Judite, o tema dividiu o público, né? Dividiu. Empate, né? Meio a meio praticamente, né? Meio a meio praticamente. O Daciolo, ele... Eu acho que muito em função
as pessoas acham que não conseguem, uma parte do público não consegue entender o Daciolo, né? Ainda não. Não deixaram, né? Ainda não deixaram, não permitiram, não é? Não se deram o trabalho de entender o Daciolo. E é fato. O primeiro debate que ele participou, ele saiu literalmente do anonimato e foi um foguete. O debate dele no SBT, ele deu show. E no vídeo que ele fala, depois você pode ver, esse vídeo que eu tô te falando, que ele disse que tá entrando hoje 2 da tarde contra essas eleições, ele fala, durante toda a pesquisa, ele estava atrás de todo mundo. De Marina, de Meirelles, de Álvaro Dias. E quando as urnas foram abertas, viu que na verdade ele não estava. Ou seja, até isso foi manipulado para que a minha imagem... Meu irmão, ele não tinha lógica o Boulos participar do debate e ele não. Porque nas próprias pesquisas o Boulos tinha 0%. Tá vendo? E ele já tinha 1%. Então assim, foi realmente... Não foi possível mostrar o Daciolo. O que é fato, Orsino? Você vê os vídeos, é muito legal. Mas vou te falar. Ele foi buscar o filho dele no debate da Globo, porque aquele debate foi uma comédia, né? Total. Por causa do Álvaro Dias, né? Por causa do Álvaro Dias, né? Não, e o Meirelles. Então, por isso engraçado foi o Meirelles chamando o Bolo de vagabundo. Trabalho com eu não sei se... Eu não sei se... Porque eu trabalho... Sabe o que é isso? Que é fato, no dia seguinte às eleições, o Daciolo ele mostrou o vídeo, ele foi levar o filho dele na escola, a criançada em cima dele, ou seja, aí disseram, não ganhou a eleição, mas ganhou o amor de todo brasileiro. Pô, as pessoas gostam. Tem um vídeo rolando na internet, a Bárbara deve ter esse vídeo aí, que tá assim, é impossível não gostar dele. Ele fala, eu não tenho Facebook, não tenho WhatsApp, aí ele mete a mão no bolso assim do paletó, puxa um celularzinho pequenininho e fala, tá aqui meu celular. Ele serve pra atender ligação, fazer ligação, aí ele aperta assim, ó, e tem uma lanterna pra gente subir os montes. Cara, aí tá lá o cara dizendo, é impossível não gostar. Meu celular, ele fala, meu celular é esse aqui, pra honra e glória do Senhor Jesus. Esses vídeos que eu tô fazendo aqui, eu tô usando o tablet da minha filha. É uma figura que emblemática nessas eleições, que eu particularmente acredito que isso tem sim um propósito divino. Deus... A Bíblia vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. A gente não pode fugir disso, isso é parâmetro bíblico. E quando a Bíblia vai dizer que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, então a gente está aqui rindo, está brincando e tal, mas Deus está desenhando coisas que a gente nem imagina que normalmente pode acontecer. Então, com muito respeito a você, ouvinte, que descrê de profecia, de revelação, Deus continua sendo Deus, e quando Ele quer fazer, meu irmão, ninguém consegue impedir. Exatamente. É verdade. Doutora Judite, muito obrigado, sempre uma alegria recebê-la. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Tem algum anúncio, doutora Judite, que a senhora gostaria de fazer, de livro, da escola? Fique à vontade. Não, nós fomos fazer uma palestra lá na como é que chama? Na Península, no sábado passado. Falamos sobre o atravessamento, o tempo de atravessamento dessa fase do adolescente, né, que é muito complicada. E fomos muito bem recebidos e eu acho que foi uma coisa muito boa. E a gente vai seguir com esse programa daqui uns 2 meses a gente faz a segunda palestra. Aí de repente a gente divulga aqui, não é? E as pessoas também terá mais acesso. Perfeito. E os cursos continuam, né? Dia 20 nós vamos ter aula. Quem quiser fazer o curso de psicanálise, faça. Você vai ver que a sociedade, você olha ao seu redor, você vê que há muita gente que está precisando de ajuda, muita gente ansiosa, não sabe lidar com a ansiedade, não sabe lidar com o estresse, né? Mete o pé pelas mãos e o estresse e a ansiedade... Essa senhora do áudio aí tá com problema, né, doutora? Tá com problema sério. Não sei que idade ela tem, mas ela precisa se tratar antes da década de 70. O negócio dela não tá legal não, né, doutora Judite? Isso. E outra coisa, o estresse e a ansiedade excessiva é uma porta aberta para depressão. Aí as pessoas mergulham na depressão, depois é que não sabem sair sozinhas, porque não aprendem a sair da depressão. A entrar, elas entram com uma facilidade louca, mas não sabem sair. Então pensam que é só o psiquiatra que vai ajudá-las a sair.
quando elas podem sair por si sós. Mas é preciso aprender, é preciso ir em busca do conhecimento. Doutora, eu tenho visto um grande desserviço na nossa sociedade a respeito da questão da automedicação. Existe um remédio muito popular, que eu não vou replicar o nome, e esse remédio muitas pessoas carregam na bolsa hoje em dia. Quando tem alguma crise de ansiedade, quando tem algum problema, alguma questão que não consiga resolver, já faz uso desse medicamento. Que consequência isso pode trazer para o ser humano? Olha, a dependência é que nem a droga, que nem o cigarro. Vai criar uma dependência, vira escravo. Nós nascemos para ser escravos? De maneira nenhuma, nós temos para ser livres. Então, veja bem, o que vai fazer diferença ali? O conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver a respeito de você mesmo e do teu entorno, mais fácil é para você levar a vida. Muita gente se Tudo automedicando. fica mais fácil quando você tem conhecimento. Mas para você ter conhecimento, você não pode ficar só no zap, mandando palavras horríveis para os outros. Aí não dá, né, doutora Gide? Não dá. Claro que não. Agora, nós estamos vivendo dias, isso que o pastor Fábio está falando, e a doutora Gide falou algo que já está comprovado, né? Tem muita gente adoecida porque não está respeitando os limites do seu corpo. Com certeza. Né? Os Então, pastores que se sobrecarregam, se impõem fardos, se impõem obrigações, que tem que agradar porque o pastor que tem 1000 ovelhas, ele vai ter 1000 problemas. Vai depender dele administrar isso. Ele Agora, precisa aprender e ser humilde e procurar também conhecimento. Tem muita gente com insônia, né, doutor Gide? Porque fica com o celular até tarde. A pessoa fica no celular até meia-noite. Isso. Aí depois quer deitar, não vai dormir, porque o cérebro está trabalhando, né? Aí lança a mão dos medicamentos tipo o Rivotril, que hoje virou a aspirina. Isso aí. A aspirina social, que todo mundo receita Rivotril pro outro. Misericórdia. E diz assim, eu tenho um estoque lá em casa, eu te dou um vidrinho de Carrega Rivotril. na bolsa e dá pra amiga. Não dá pro pode, outro, gente. é verdade, eu já Doutora vi Não isso. pode. Eu lancei um livro em 2009 Ah. e nesse livro, ontem eu fiz uma live falando exatamente sobre esse livro. No dia 6 de setembro de 2009, a revista Época, na sua edição número 562, você pode pesquisar, ela fez uma matéria dizendo: Brasil, o país do Rivotril. O Brasil é o país que mais consome Rivotril, perdendo apenas para anticoncepcional. E é provado por estudos cientificamente que o Rivotril, para quem não sabe, é para quem tem convulsão. Sim. Né? Epilepsia. Exatamente. Mas quem usa Rivotril hoje são pessoas que estão nervosas, estressadas, e aí ao invés de confrontarem o problema ou tentarem uma solução, elas tomam um remedinho e vão dormir. Não resolvem o problema. Chega uma hora que aquele medicamento não está fazendo mais efeito no seu corpo, ela começa a aumentar a sua dosagem, né? E aí ela começa a ter... Ela toma o Rivotril, 11 horas para dormir. Ela não dorme. Aí passa durante o dia mal e ela não produz. Então, assim, ontem eu fiz uma live no Instagram exatamente sobre isso. Sobre diante de problemas, não adianta você fugir, não adianta você transferir, porque ainda que o que você esteja passando tenha um culpado, você é a pessoa que vai resolver. Isso mesmo, então, e não culpar os outros. Porque, de repente alguém tá passando um negócio que alguém colocou ele. Eu emprestei um dinheiro, tal. Mas quem vai ter que resolver é você. Ficar dizendo pra sempre, eu tô assim por causa de fulano, não vai resolver o problema. E a terceira coisa que eu falei é você não se sentenciar. Não acabou. Quem determina que acabou é você. Quem diz que não tem mais jeito é você. Então, assim, essa fala, no final desse debate, ela corrobora com o que a gente fez ontem, que eu fiz uma live exatamente sobre o Rivotril. Eu fiz uma live sobre o Rivotril, dessa questão de gente que não consegue mais se resolver suas questões e com comprimido acho que resolve. E aí vai acarretando outras doenças, porque o organismo, o Deus não criou a gente para tomar remédio. Ponto. A gente é um ser
que não foi criado, não tem um compartimento para cair comprimido dentro da gente. Então você toma um remédio para dor de cabeça, tem reação em outra coisa. Por isso que você toma remédio para uma coisa que reage em outra. Então você tem que ter o quê? Vamos falar isso aqui. Praticar esporte, ter uma qualidade de vida diferente, desligar um pouquinho essa potroca chamada celular de vez em quando, parar de ficar vendo esses programas que 6 horas da manhã você já liga 5 assassinatos, não sei aonde, na Baixada Fluminense, tiroteio e tal, compartilhando esses vídeos fakes, malucos, entrando nessas pinimbas de políticas sem noção. Então isso te estressa, isso te irrita, né? Então você vive num terror, no pavor, no susto, na revolta, e o teu organismo vai sendo destruído. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, Anderson, que muita gente não sabe, né? Mas nos Estados Unidos, ninguém mais usa Rivotril. Por quê? Existe um suplemento de melatonina que estimula o organismo a produzir naturalmente o hormônio do sono. Mas isso não é comercializado no Brasil. Por quê? Porque a Anvisa não deixa. Não interessa. A Anvisa não libera. O lobby da indústria farmacêutica, imagina, seria o fim dos laboratórios que produzem o Rivotril. Exatamente. Né? Então, assim, é claro, há casos e casos, mas se a pessoa está com distúrbio no sono, ao invés de tomar Rivotril, busque. Tem sites, por exemplo, que vendem nos Estados Unidos e entregam aqui. Você pode... Vou até indicar não ganho nada com isso, mas vou indicar americavitaminas.com. Você acessa lá, compra, vão te entregar aqui. Show, olha aí. Você entendeu? E é algo que é natural, ou seja, é um suplemento que vai estimular o seu organismo a produzir naturalmente a melatonina, que é o hormônio do sono. E uma outra coisa, para quem tem iPhone, o iOS 12 veio com uma ferramenta muito interessante. A gente, às vezes, pastor Fábio, fica tempo no telefone e não sabe o tempo que você gastou em determinadas coisas. O iOS 12 agora te dá um resumo. Você está 5 horas com o aparelho, você ficou tantas horas em redes sociais, você ficou tantas horas em outras atividades. Porque, às vezes... Tem hora que eu olho assim, eu não sou muito de ficar em rede social. Mas quando eu vejo relatórios, às vezes eu fiquei 2 horas. Exatamente. 3 horas de rede social. Quem nunca sentou no banheiro com o celular na mão? Né? Então, assim... E fica uma coisa infinita. Né? É escatológico o que eu tô falando. Passa o fax e o WhatsApp ao mesmo tempo. Tô te mandando uma mensagem aqui, peraí. Peraí rapidinho que eu tô te mandando um negócio aqui. Mas isso está adoecendo a sociedade. Tá ficando todo mundo doente. Exatamente. Né? E aí as pessoas, por não ter qualidade de vida, por não dormir direito, vai estourando tudo. Aí começa a ter diabetes, começa a ter hipertensão, começa a ter um monte de doença. Exatamente. Porque não dorme. Porque não dorme. Não dorme. É sério. Né? Isso é muito sério. Pastor Fábio, muito obrigado. Sempre é muito bom Prazer estar aqui. recebê-lo aqui. Um verdadeiro aprendizado. Hoje o debate, a gente não sente a hora passar, Passa né? rápido, né? Passa rápido, voa. Grande abraço para todos os ouvintes e debatedores aqui, produção da rádio, todo mundo. Obrigado, pastor. Anderson. Cara, sempre uma honra estar aqui com essa mesa muito fantástica, aprendendo bastante. Deus abençoe a todos. Quero convidar você a estar hoje com a gente na Estrada do Guerengue, 1908. Não, eu fiz o anúncio, você vai reforçar o anúncio, não entendeu? Não é porque você não vai fazer o anúncio. É que eu pedi pra ela falar assim, faz o anúncio, mas eu também tô fazendo que é pra reforçar, que você vai terminar, entendeu? Fica tranquilo. Então, Estrada do Guerengue, 1908 hoje. Nós vamos estar ali a partir das 19h30. No culto, que com certeza vai abençoar a sua vida. Obrigado mais uma vez e que Deus ilumine a sua mente. E que eu falei isso domingo, muito mais de saber se vai ser Bolsonaro ou Haddad. Que o nosso papel como igreja é orar pela nação. Amém. Que antes de todas as coisas que se faça orações, clamores e súplicas pelas autoridades. Isso. Princípios bíblicos. Talvez você vai se assustar com o que eu vou te falar. Está lá no livro de 1 Pedro. Até os senhores ruins é uma permissão de Deus. Sim. E a gente tem que ser obediente a eles. Então, mais do que você ficar brigando, lutando, levantando bandeiras, que de repente a mão depois você vai se arrepender de ter colocado uma foto, ter pegado o teu Facebook, colocado o nome do candidato, e a mão depois esse candidato fez alguma coisa que você dobrar os seus joelhos, orar pela nação e tentar você também ser um cidadão melhor, não jogar lixo na rua, né? Não ter gato net em casa, né? Se você também colaborar, vai ser maneiro pra caraca, tá bom? Deus abençoe a todos.
Agora, antes da Jossana finalizar, temos que orar mesmo. Nós temos um congresso. Claro que eu estou muito feliz que houve uma renovação no congresso. Provavelmente, né, tudo indica que o Bolsonaro deve ser eleito presidente da República. E tudo isso é novo. O novo, né, doutora Judite, é muito difícil você pegar uma folha em branco para começar a escrever uma história. É verdade. Então, eu acho que está uma empolgação, está todo mundo nessa empolgação, mas não será fácil. Temos que orar mesmo. Muito. Sabe? Eu vi um especialista falando ontem, ele falou, o Bolsonaro está dizendo que vai reduzir para 15 ministérios. Ele falou, alguns setores vão parar. Tem coisa que vai parar. Né? Se o Bolsonaro realmente cumpriu, está falando de reduzir o número de ministérios que tem hoje para 15, tem alguns setores da máquina pública que vai parar. Então é possível que a gente enfrente algumas convulsões nesse início de mandato do Bolsonaro, desse novo Congresso, desse novo Senado. Então, gente, vamos botar além o pé da no chão. hashtag. É muito mais do que ele não, PT não. Vamos ficar ligados. PT não sempre. Jossana, muito obrigado. Obrigada, pastor. Fala um anúncio aí que o Anderson deixou para você. Então, gente, a gente quer convidar vocês, todos vocês que estão nos ouvindo até agora, para estar com a gente ali 19h30, hoje à noite, na Assembleia de Deus Move as Águas, bem pertinho daqui na Taquara, na estrada do Guerengue, 1908. A gente aguarda por você lá, tá bom? Vamos adorar a Deus juntos, vai ser bênção. Maravilha. A produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, o pastor Fábio Oliveira, a doutora Judite Fazolim, o pastor Anderson Bravo e a cantora Jossana Glessa. Para você que está ouvindo a programação ao vivo, vem aí Cláudia Matos com frequência máxima. Para quem está ouvindo a reprise das 17 horas, vem aí Betel Informa e música de qualidade até a hora do Brasil, a voz do Brasil. Para quem está ouvindo a reprise na madrugada, vem aí Madrugada Betel. Nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Eu vou pedir ao pastor Fábio para finalizar o nosso debate com o nosso momento de oração. Feche os olhos para orar e o Senhor vai responder. Ele sempre está atento ao chamar.